Olá, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Nós estamos aqui, eu e a minha esposa Rose, para bater mais um papinho com a família, não é? Como temos feito na nossa programação outubro todos os dias. Nós temos tirado as quartas-feiras para bater um papo com as famílias, tá certo? E hoje nós vamos conversar um pouquinho com as famílias que estão criando os filhos, estão naquela fase de criação das crianças, não é? Tão importante a gente pensar um pouquinho qual o modelo, qual o padrão bíblico para criarmos as crianças, não é? Eu vou deixar a Rose falar um oi para vocês e a gente já vai para a primeira colocação, tá bem? A paz do Senhor a todos, estamos hoje novamente aqui para falarmos com vocês um pouco das nossas experiências. Muito bem. Ô Rose, a gente sabe que os pais são os primeiros professores, os primeiros mestres das crianças, né? O lar é a primeira escola, é na primeira infância que a criança aprende várias coisas que ela vai levar para o resto da vida, né? Como que os pais ensinam essa criança tão pequenininha que não sabe ler, não sabe escrever, ainda às vezes não sabe ainda nem falar direito? Como que a gente, como pai, ensina as crianças a maneira que devem viver? A Bíblia é o nosso manual, né? Além de todas as referências, né, as histórias da Bíblia que nós temos para seguir, né? Nós também precisamos ensinar os nossos filhos através do exemplo. Quando nós oramos, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós priorizamos Deus na nossa casa, com certeza os nossos filhos estão aprendendo a obedecer não só a Deus, mas também a nós, os pais, não é? Com certeza. Então, veja bem, ficou muito claro, né, irmãos? No lar, a criança tem a sua primeira escola. É no lar que a criança tem os primeiros aprendizados da vida, né? Com o pai, com a mãe, né? Com os irmãos mais velhos, se for o caso, os tios, os avós, mas os responsáveis, os mestres, os primeiros mestres responsáveis pela educação da criança são os pais. Deus dá os filhos para os pais. E nós estamos vivendo hoje na sociedade uma terceirização, né, dessa educação dos filhos. A gente, desde muito cedo, devido às mudanças que ocorreram na sociedade, muitos pais trabalham fora, então o bebezinho desde pequeno, ele já vai para a creche, ele já fica sob os cuidados dos avós e assim vai, e muitas vezes nós falhamos nisso, então os pais precisam pensar nisso. Eu não estou dizendo para deixar de trabalhar fora, não é nada disso. Como a Rose falou, priorizar os momentos que estão juntos, aproveite desses momentos para dar bons exemplos, educar através da sua própria vida, dos seus atos, né? Sempre como parâmetro, tendo como parâmetro a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O Senhor falou, lá no livro de Deuteronômio, ele deu ordem aos pais que deviam falar da sua lei, da sua palavra para os filhos, né, andando pelo caminho, assentando à mesa, em todos os momentos, né, colocando no lar as leis, né, nos umbrais das portas, para que os filhos então fossem se acostumando com aquilo até através do visual, porque a criança aprende muito através do visual, né? Então, pegando isso como gancho, eu queria também bater um papo com vocês sobre o que nós estamos deixando os nossos filhos verem, né? O que eles veem, que tipo de livrinho tem em casa, revistinha, que tipo de programação na televisão, na internet, que tipo de joguinho, enfim, a parte visual no nosso lar. A criança está tendo contato com aquilo que faz ele lembrar de Deus, da sua palavra, porque isso é importante, né, Rosa? Os desenhinhos que as crianças veem, que ensinam às vezes violência, coisa assim, né? Porque nós temos netos e nós sempre estamos atentos, porque as pessoas que trabalham nos programas, nos jogos, eles têm outros costumes, falam de outras maneiras, e isso não é legal para a criança. Né? A criança vai
aprendendo coisas que podem tirá-la dos caminhos do Senhor. Então, em todo tempo, né? Como diz a Bíblia, falando com ela, sempre falando, sempre ensinando a palavra do Senhor, porque quando chegar o mau exemplo, né, a criança sabe se resolver, né? Sim. Ela sabe se livrar daquilo, ela vai saber o que é certo, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Maravilha, porque se a criança aprendeu o que é certo, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho, né? Ou seja, os dois estão juntos, né? Os pais e a criança, né? No caminho, não é ensinar o caminho, indicar o caminho, mas os pais não darem exemplo, não viverem, que daí isso é hipocrisia, né? Mas ensinar no caminho é estar junto, caminhando junto, crescendo junto. E aí a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela envelhecer não se desviará dele, ou seja, ficou plantado, né? Ficou solidificado no coração da criança, e ela vai crescendo e isso vai tomando então, né, forma na sua maneira de viver, nas suas decisões, nas suas escolhas e assim por diante. Outra questão que eu queria conversar com vocês é sobre a questão de prioridades, né, irmãos? Dentro de uma família, nós temos prioridades. Então, o que é mais importante para a criança? É ter dos pais o tênis mais caro, a roupa da marca mais famosa, né? O último lançamento do celular, essas coisas todas, e não terem o bom exemplo, a disciplina, os limites? Claro que não, né? Pela Bíblia, a gente dá o que pode, mas a gente tem que formar a criança, né? O seu caráter está aos cuidados dos pais. Já falamos aqui que são os primeiros mestres. É em casa que a criança aprende as primeiras lições da vida. Ser agradecida, né? Valorizar o que realmente tem valor. Mas quando a gente só pensa em dar, né, coisas e coisas caras e esquece que o nosso testemunho, a nossa vida, o nosso exemplo pode falar mais alto, a criança não sabe depois priorizar. Então acho que é importante a gente falar sobre isso também, né? Qual é a prioridade? Ensinar o que é correto, ensinar a amar, ensinar a perdoar, valorizar as pequenas coisas, porque nessa vida tudo passa, né? Tanto faz a roupa de marca como a outra, um dia vai acabar, né? Tanto faz você usar o tênis mais caro como o outro. Não é isso que vai fazer os nossos filhos serem bons cidadãos, né? Serem pessoas de bem. O que vai ensiná-los a ser pessoas de bem, eu volto a insistir, é o nosso exemplo, é a nossa vida. Então vamos ver o que nós estamos priorizando, irmãos, tá certo? Dentro do nosso lar, você que tem filho pequeno, pense nisso, você está priorizando aqueles momentos de ensino, de valorização da criança, né? A Rose pode acrescentar alguma coisa sobre prioridades. É verdade, às vezes não, é muito mais fácil você encher a criança de presentes do que sentar, tirar 5 minutos para conversar com a criança, não é? E na nossa correria, muitas vezes, nós nos limitamos a dizer só não ou sim para a criança, e não porque sim, porque não, né? Quando eu explico, falo para ela, não pode isso não é legal, é interessante eu colocar porque não é legal, não é? Mas só que a gente acha mais fácil encher de presentes do que sentar, tirar um dia para conversar, né? E deixar o celular do lado um pouco, né? Sair das redes sociais e ensinar as coisas de Deus, as coisas que vão ficar para a vida, para a criança, né? Isso aí. A gente sabe que não pode faltar no lar, principalmente no lar cristão, porque nós seguimos o modelo bíblico, a disciplina. Disciplina, segundo a Bíblia, não é simplesmente dar tapa, colocar de castigo, não é isso que a gente está falando, né? Às vezes um tapinha também, né, com amor, ele corrige, né? A Bíblia também fala disso. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos, enquanto pais, saber colocar limites, mostrar para a criança
que agora pode ou agora não pode isso, esse mês pode, esse mês não pode, é só o mês que vem, agora não é hora disso, agora é hora daquilo, você entendeu? Colocar limites, a criança precisa saber dividir esse tempo, a nossa vida ela é corrida, mas se ela for bem administrada, a gente consegue, né, dar conta da escola, da brincadeira, do momento do lazer, mas também do momento da igreja, do momento da família, enfim, colocar a criança dentro dessa disciplina é usar, irmãos, de amor, sim, mas de autoridade. A criança precisa saber que os pais, né, têm firmeza no que estão falando. Não pode assim, a criança faz uma birrinha, aí o pai e a mãe, para não ver a criança fazendo birrinha, cede todas as vezes. O que você quer para você parar de chorar? Eu quero ver televisão, mas agora não é hora, a gente precisa ir para a igreja, ou agora é a hora que você tem que tomar banho para ir para a escola, mas eu quero ver mais um pouco, e faz aquela birra, e os pais acabam cedendo. Isso nós chamamos de limites, né? O limite, ele é muito importante para que a criança depois, quando adulto, né, saiba resolver os seus problemas, né, na hora que deve ser resolvido, não é? Com certeza. Porque nós vemos adultos que não conseguem resolver os seus problemas, porque os pais resolvem todos os problemas para eles. E isso dá-se por falta de limite, por falta de autoridade no lar, não é? Muito bem. Gente, caminhando já para o final do nosso bate-papo, eu queria falar o que a Bíblia diz com relação aos filhos que Deus nos dá. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, ou seja, vamos chamar assim, é um patrimônio que a gente não sabe mensurar. Qual o valor de uma vida? Vale mais que o mundo inteiro, a própria Bíblia diz isso. E Deus colocou esses tesouros tão valiosos nas nossas mãos, mas Ele diz assim, são herança dele, pertence a Ele, né? Ele apenas nos dá a mordomia, nós somos mordomos de Deus em todas as coisas, inclusive na criação dos filhos. Mas o que eu queria destacar aqui é que se a gente se lembrar que os filhos são do Senhor, que a gente tem a missão de encaminhá-los, né, de orientá-los, de amá-los, de suprir as necessidades, colocar limites, em tudo que a gente já falou aqui, se a gente entender isso, a gente vai sempre pedir orientação de Deus, né, para fazer da melhor forma, porque a gente sabe que um dia nós vamos dar conta de tudo que Deus nos deu, todos os talentos que Deus dá a nós, um dia Deus vai acertar contas com a gente, não é? Os filhos são heranças do Senhor, não é? Exatamente. E não é difícil, né, educar a criança, mas Deus nos dá força, né? Quando nós estamos na presença do Senhor, Deus nos dá força. E eu sempre fui muito, né, preocupada com os meus filhos, né, mas sempre estava ali aos pés do Senhor. É o Senhor que é a nossa força. Com certeza, é Ele que nos dá os filhos e nos dá sabedoria para educá-los, mas a gente tem que querer buscar essa sabedoria, tá certo? Então, irmãos, nós vamos finalizando aqui, dizendo para você não está sozinho, você não é, né, o único que tem essa missão que parece tão árdua, tão difícil, mas com a ajuda de Deus você vai vencer. Veja as famílias bem-sucedidas, vejam as famílias cristãs que têm vencido, têm sido exemplo para nós na criação dos filhos, na união da família, e procure imitar os bons exemplos. A Bíblia diz que é para a gente imitar o que é bom, né? É para a gente examinar tudo e reter o que é bom. Que Deus abençoe a sua família, que Deus te dê graça, conte com as nossas orações, tá certo? E com tudo que a gente pode fazer além das orações, os conselhos, os bate-papos, tá certo? Que o Senhor continue falando aos vossos corações. Nós temos que lembrar vocês, né, Rose, que se gostaram devem fazer o quê? Curtir, tá certo? Compartilha. Tem alguém da sua família, algum conhecido que também tem filhos para criar? Compartilha, essa palavra pode ajudar outras famílias, tá bom? Deus abençoe, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos e tenham um final de semana abençoado. Amém.